você, eu gostei do Guerreiro. Porque quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, estava todo mundo meio que meio a banho-maria, e ele estava a fim de jogo, tanto que conquistou a vaga dele. Perguntar para os corintianos o seguinte: o Lucas do São Paulo foi vendido para o Paris Saint-Germain por 120 milhões de reais. O Guerreiro, o Corinthians gastou com ele 7 milhões e meio de reais para o Hamburgo. Quem que vale mais, o Guerreiro ou o Lucas? Eu me arriscaria a perguntar pro camarada que hoje não abriu a boca pra nada, que eu sou paulino. É que ele no parque bateu a cabeça, mas eu podia deixar ele lá na Coab jogar. Nós pegamos ele e trouxemos. Ô Feijão, quem você acha que vale mais, hein? O Guerreiro ou o Lucas? Claudinho, o Guerreiro tem a cara da Fiel? Muito, eu acho que o sobrenome já está dizendo tudo, né? Nós somos um bando de loucos e guerreiros. Eu acho que essa é a Fiel. Certo? É isso aí. Tanto que quando ele liga pra mim, e aí, guerreiro, beleza? É nóis, Corinthians, vamos embora. Nenê, o Guerreiro era conhecido como bad boy, mas ele tá comportado no Corinthians. Será que o Tite colocou ele na linha? O Tite é um grande técnico, né? E além disso, a maturidade, quando vem, até para nós, o Negritude Júnior também, quando a maturidade vem, você põe a cabeça no lugar, você vê que o que está acontecendo hoje no Corinthians, né? Da forma como ele dá entrevista, você percebe ele diferente, né? Vou até puxar um pouquinho do saco do nosso amigo do Luiz Fabiano também, que agora ele já põe a mão na cabeça, quando ele comete uma falha, ele fala, eu fiz bobagem. Então por quê? Porque ele está amadurecendo. Vai chegar lá também. Ari, é estranho ter um peruano como o herói do Corinthians no Mundial? Eu acho que não. Eu acho que ele é um peruano que nasceu no lugar errado. Ele é um brasileiro que nasceu no Peru. Ele chegou com alma corintiana, com a garra corintiana, como tivemos Gamarra, também um grande zagueiro corintiano que não era brasileiro. Eu acho que quando o jogador chega e incorpora o que é essa nação, né? Porque a gente está falando de mais de 30 milhões de torcedores no Brasil. Ele consegue viver a coisa da brasilidade, da luta corintiana. Então, tranquilo, sem nenhum preconceito. O Nenê elogiou bastante o Tite, a gente já falou bastante dele aqui, mas vamos conhecer um pouquinho mais de Adenor Bach, o famoso Tite? 15 de outubro de 2010. Uma data que definitivamente marcou uma revolução no Corinthians. Uma verdadeira reviravolta tática, psicológica e, por que não, histórica no clube. Para iniciar uma nova era no Parque São Jorge. A era de Adenor Leonardo Bach, ou simplesmente Tite. É um grande treinador, é um treinador com vasta experiência em grandes times e é importante para nós. A missão logo de cara era espinhosa: devolver ao clube a autoestima perdida no Campeonato Brasileiro. E pior, ainda tinha logo de cara um clássico contra o maior rival, o Palmeiras. E ali, naquele domingo no Pacaembu, o Corinthians renasceu das cinzas. Vitória por 1-0. Depois, o time chegou a disputar o título, mas terminou o brasileiro em terceiro, classificado apenas para a pré-Libertadores. De novo, o sonho de conquistar a América voltava a fazer parte da vida do treinador. Com um elenco formado por nomes como Ronaldo e Roberto Carlos, era impossível não apostar no Corinthians como favorito ao título. Até o pré-Libertadores era um jogo relativamente fácil, contra um ilustre desconhecido do futebol colombiano, o Deportes Tolima. Depois de 2 atuações horrorosas, o Corinthians foi eliminado pelo fraco clube colombiano. A torcida não deixou barato. Tite, vaza, mano. Você é fraco. O cara parece que tá sem vontade, meu. Tite voltou pro Brasil com sério risco de demissão. Só que o presidente André Sanches tomou uma sábia decisão. Em algum momento eu pensei que eu duvidei da continuidade. E aí um agradecimento ao Andrés muito forte, porque tu ouve as pessoas, mas no final a decisão é dele. Depois da trágica eliminação e com o emprego garantido, Tite tinha outra vez o Palmeiras pela frente, dessa vez pelo Paulistão. O Timão ressurgiu das cinzas de novo. Nas semifinais, novamente o Palmeiras. Além da classificação, Tite comemorou outra proeza, a criação de um bordão. A emblemática frase se tornou um símbolo de respeito para Tite. Mesmo com a pedra no Paulistão para o Santos, o treinador tinha convicção de que o time ganhava forma. E ele tinha razão.
No mesmo ano, o Timão levantou o caneco do Brasileirão e a torcida fez as pazes com o Tite. A titibilidade, a filosofia de discursos sinceros e pés no chão do comandante inspirou os jogadores. Eu vi que a equipe estava se consolidando. Eu até usei essa ideia para os atletas de uma forma bem didática. Eu dei um livro para eles do Jordan. O Jordan falava assim, olha, eu falo que eu sou um vencedor, mas para cada cesta que eu fiz e para cada título que eu tenho 2 outros 3 que eu perdi e que eu errei. O Corinthians voltou a ser Corinthians. Voltou, como diz a letra do hino, a ser o clube mais brasileiro. Mas o melhor ainda estava por vir. Tite, enfim, colocava no currículo uma conquista de peso. A sonhada Libertadores da América. Invicto, o treinador fez do Corinthians uma máquina de marcar e aniquilar adversários. Detonou com o Vasco de Diego Souza, o Santos de Neymar e o temido Boca Juniors. Eu vou tomar uma caipira desse tamanho, sim. A América finalmente foi pintada em preto e branco. Um trabalho idolatrado pelos torcedores, até porque quem poderia prever naquele 15 de outubro de 2010 que em 2 anos Tite chegaria a uma decisão de Mundial Interclubes com o Corinthians? Só por milagre mesmo. Ou melhor dizendo, por milagre a habilidade. Fala muito, mas fala com propriedade, com a tal titibilidade, lá no Japão a japabilidade. Seu Silvio Luiz. Ô, Gabi, é o seguinte, Nem perguntei. esse título do Corinthians é importante na história do clube, na história do futebol brasileiro. A gente não pode esquecer que o André Sanches foi o cara que começou isso aí. Então, se ele tem um pedacinho, se não, ele fez a base de tudo isso. Quando ele, naquela oportunidade, manteve o título. Vocês viram que a torcida falou, vaza, Tite, vaza. Não é assim. Às vezes, há uma nuvem negra por cima de tudo. Chove, passa, molha e a planta sobe. Então, o André Sanches é um cara responsável e tem um pedaço também. Eu não tenho amores nenhum por ele, não. Tem um pedaço desse título do Corinthians. Agora, Capela, aqui no Brasil é raro, né? O Corinthians foi eliminado pelo Tolima, o tal desconhecido Tolima. A torcida ficou, como a gente viu, e bancaram o Tite.